Quando eu tinha 9 anos de idade, tive muito contato, né? Desde os 7 anos eu tenho contato de sonhos lúcidos com seres extradimensionais. E com 9, quando tinha se passado os 2 anos, e sempre tendo contatos, pelo menos iguais, parecidos, né? Com que eu estivesse sendo levado na nave, né? Com aquela luz branca, né? E meu corpo saía, né? Flutuava e me via lá dentro da nave de novo. Desta vez eu tive contato com onde eu estava, né? Além da nave, eu estava dentro de uma cúpula, uma redoma, ou como se possa dizer, como se eu estivesse dentro de uma cama de criogênita. E ali eu percebi que eles estavam me mantendo adormecido, pelo que eu percebi. E na verdade, assim, quando eu sempre ali naquele lugar, eu nunca percebi, eu nunca olhei para o meu corpo físico, né? Que normalmente a gente já reflete-se como se tivesse mesmo o corpo, né, do garoto de 9 anos, chamado Alessandro, que estivesse ali. Mas, desta vez, eu consegui visualizar minha mão. E eu percebi que minha mão não era uma mão humana, né? Era uma mão diferente, né? Humanoide, mas não humana. Não tinha não tinha 5 dedos. Eu tinha 3 na frente e um atrás, então são 4 dedos, né? E a cor eu não conseguia, naquela época eu não conseguia visualizar entre cinza ou azul claro, né? Mas eu acho que era mais pro lado cinza, né? Um cinza meio azulado, né? E, e eu olhei assim, né? Era o local que eu tava era de vidro na frente, e dos lados eu percebi que tinha numerações, como se fosse temperatura, algo assim, né? Ela tava digital, como se fosse digital, mas não era uma coisa assim que você falasse assim, é um, é um painel. Ele era meio que fosse como se fosse uma luz refletindo no vidro, né? Não tinha painel, né? Era tudo digital, né? E sempre tinha 2, 3 seres altos. Desta vez eu consegui focalizar mais ou menos. Eles eram sempre seres diferentes, não eram da mesma raça. Pelo que eu percebi, não eram mesmo dos mesmos planetas. Eu acho que aquela nave ali, quando eu comecei a perceber, era uma nave de tripulação de viagem pelo espaço, né? E tudo se ele chegasse a levar a isso, né? Porque não eram seres iguais, né? Pelo que eu percebi, eles tinham seres, olha, pelo que eu percebi, que eu lembro na época, podia se dizer, tinha alto, tinha baixo, tinha seres de cores diferentes, pele diferente. E esses 3 que eu percebi, um deles era meio que felino, um era meio reptiliano, e o outro era tipo um Grey, mas ele era um pouco mais alto.
Mas eles ali naquele momento eles estavam me observando, um olhando para o outro e conversando como se estivesse conversando mentalmente e observando. É como se eu fosse tivesse quase perto para acordar, né? Para acordar na nave, né? Então, e a nave era magnífica pelo que eu olhava assim pro lado de fora, mas ela percebia, desculpa, pro lado de dentro, né? Que eu tava dentro da cúpula ali tipo de uma cama de hibernação, algo assim, né? Eu vi, começar a perceber os painéis no local, a fiação bem diferente da que a gente vê, assim, mas lembrava muito os filmes, né? Esses filmes que aparecem de naves, né? Inclusive filmes depois que eu fui ver, assim, agora, né? A gente começa a ver, fala, pô, mas eu já vi isso há muito tempo atrás, né? E um garoto de 9 anos não conseguiria associar, né? Depois que a gente ficou mais velho, né? Que a gente começa a associar, falar, nossa, lembra dos filmes do Star Wars, filmes feitos nesse sentido, né? Naves, né, de Steven Spielberg, coisas assim magníficas, né? Que a gente vê nos filmes, né? Depois dos anos 80, né? Lá pros anos 90, na verdade. Então era uma coisa assim, nesse sentido. Esse terceiro depoimento, ele era mais para reconhecimento. Eu estava começando a ter reconhecimento do local e das pessoas que estavam ao meu redor.